0138. 3363-0138. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Banda Pernambucana Torre. No envoltório da dúvida, evite a discórdia. Em seguida, de Santo Amaro a Xerém, Maria Bethânia e Zeca Pagodinho. O Brasil é que é meu fado, levaremos tudo além. É no samba que eu preparo, de Xerém a Santa Mara, de Santa Amaro a Xerém. E às 11 horas, Chica e Gutmann. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire 820 AM, nossas rádios públicas. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. E na segunda-feira, 3 de dezembro, foi o Dia Mundial da luta contra os agrotóxicos. A data faz referência à tragédia de Bhopal, na Índia, quando um vazamento em uma fábrica de agrotóxicos provocou a morte imediata de cerca de 10 mil pessoas. E se por um lado o Brasil segue como o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, por outro foi aprovado no dia 4 de dezembro o texto da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos na Câmara dos Deputados. Uma vitória, considerando que se o projeto não fosse votado esse ano, ele seria extinto, teria que começar tudo de novo, do zero. E essa conquista pesa ainda mais agora que um dos braços do novo governo, que assume o país em 2019, é a chamada bancada ruralista. E a líder dessa bancada, a deputada Tereza Cristina, que chegou a ser apelidada de Musa do Veneno, foi nomeada como ministra da Agricultura. Tereza é uma das principais defensoras do projeto de lei 6.299, que flexibiliza as regras de utilização de agrotóxicos no país. Por isso, o Fora da Curva pergunta hoje: será que pode entrar ainda mais veneno no prato do brasileiro? Eu estou aqui com o Davi Fantuzzi, que é assessor do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá e coordenador da Comissão de Produção Orgânica de Pernambuco, e também com Pedro Albuquerque, que é veterinário sanitarista, integrante do Comitê de Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida e ativista da Unidade Classista. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Lembrando que você que está ouvindo a gente na Rádio Universitária pode também acompanhar a transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar a página facebook.com/programa Fora da Curva ou então facebook.com/99 Universitária, e lá você pode mandar perguntas e comentários aqui para nossos convidados. E aí eu queria começar a conversa da gente por essa aprovação, da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O que é que acontece agora, Por que essa política é importante? Qual vai ser o desenrolar disso? Bom, essa política tem uma série de diretrizes que os movimentos sociais e a campanha contra os agrotóxicos têm lutado nos últimos anos, desde sua criação, Muitos anos a gente vem defendendo a criação de zonas livres de agrotóxicos e transgênicos, o incentivo para os agricultores orgânicos e agroecológicos produzirem seus produtos, um maior rigor na fiscalização do uso desses venenos, e todas essas diretrizes estão contidas nessa política e ela pode representar um avanço para realmente haver a redução do uso desses venenos na agricultura. Agora, lógico, ela teve um apoio popular grande, A plataforma Chega de Agrotóxicos, que a campanha teve promovendo aí, reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas para
aprovação desse projeto, mas também não adianta só aprovar o projeto se depois não for ter recursos, se de fato não se colocar o peso do Estado aí para movimentar, para ter essa redução dos agrotóxicos. Porque do mesmo jeito que a gente não se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo do nada, né? Houve uma série de políticas, de incentivos por parte do Estado, né, para o uso desses venenos. A gente precisa de uma política para reverter esse quadro. Essa é uma das coisas que eu tava para perguntar para vocês. Vocês acham que nesse desenho de governo que a gente tem hoje, né, vai se ter esse aporte para essa luta contra agrotóxicos, considerando que a bancada ruralista está tendo um peso tão forte nessa nova conjuntura? Eu acho que fácil não é não, sabe, Bruno? O desenho é bem o que você coloca, assim, é um desenho complicado, né? A gente já tem uma bancada ruralista muito forte no Congresso, que é muito numérica, né? E isso não vai ficar diferente com os novos deputados que entram, com as mudanças que a gente vai ter. Eu acho que a sociedade tem que continuar mobilizada, tem que continuar lutando, porque é óbvio, o povo brasileiro sabe que tem veneno na alimentação e sabe que isso faz mal. As pessoas querem comer comida sem veneno. Elas querem saber o que tem, né? E quando a gente vê, é uma inversão muito grande, né? Porque o alimento natural é o alimento agroecológico, é o alimento livre de veneno. E você tem um monte de cobrança sobre esse alimento, né? Uma rigorosidade enorme, uma dificuldade de apoio, enquanto o alimento convencional, ele é tido como o normal, né? Mas ele não é o normal, porque ele está cheio de agroquímico, né? Então, acho que se a gente consegue, de fato, passar pelo Congresso e aprovar a PNARA, né, que a gente chama, é uma vitória tanto para a sociedade, no geral, para as pessoas que estão na cidade se alimentando, quanto para os agricultores agroecológicos que, enfim, o veneno está ali esbarrando do lado, né? Às vezes o agricultor está ali fazendo um trabalho legal, agroecológico na produção dele, mas a água está contaminada, o vizinho está usando veneno, a usina está passando com um avião borrifando veneno, né? E ainda uma questão importante dessa da conjuntura, que a gente tem que ter claro também, é que nunca teve fácil pra gente que luta contra os venenos, né? A bancada ruralista sempre foi maioria. Cátia Abreu foi ministra da Agricultura e vetou já a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, e não era o Michel Temer o presidente, por exemplo, né? Então, nunca teve fácil pra gente. Agora, óbvio que vai exigir mais luta, mais organização, porque a ofensiva vai ser mais forte no próximo período. E aí, ainda nesse contexto nacional, né, é um contexto ainda muito de incerteza. A gente tem falado isso muito aqui no programa, o quanto é difícil a gente criar análises, porque se declara uma coisa e aí se desfaz e aí volta, e a gente nunca sabe o que é que está definido e o que é que não está, né? E nesse cenário de indefinições está essa aproximação aí entre Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, né? Que as pastas seriam vinculadas, mas agora não vão ser mais, mas ainda a agricultura vai ter um peso de determinar quem é que vai ficar à frente do meio ambiente. E eu queria que vocês comentassem isso, porque essa não é uma junção positiva, né, dessas duas pastas. Eu queria que vocês pudessem explicar para quem está ouvindo a gente por quê. Hoje a liberação de novos agrotóxicos, a reavaliação deles é feita por 3 ministérios, né? Ministério da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente. O da Agricultura verifica a efetividade agronômica dele, né? Se funciona realmente. O da Saúde avalia os impactos para a saúde das pessoas que vão consumir aquele alimento. E o do Meio Ambiente avalia os impactos no ambiente, né? E, obviamente, o setor comercial está mais forte no Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Saúde e do Meio Ambiente faziam segurava mais essa liberação, estava mais assim do lado da população e do ambiente para essas coisas, né? Mas essa junção, se confirmando ou não, o fato é que uma pessoa vai ser nomeada lá para o Ministério do Meio Ambiente, né? Tomara que seja uma pessoa que esteja mais próximo, mais sensível para essas questões. Mas com o projeto de lei, por exemplo, que está para ser aprovado, o PL do veneno, que você comentou na abertura do programa, essa avaliação pelos 3 ministérios será extinta. Vai ser criada uma comissão especial, a exemplo do que é com os transgênicos hoje. A CTN-Bio vai ser criada uma CTN Agro, para somente alguns pesquisadores agilizarem a liberação desses venenos. Isso já é um movimento que vem acontecendo de antes. Então,
a gente torce e vamos lutar para que seja mantida a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, mas para que além de seja mantida, que de fato ele exerça a sua função, né? Porque também não adianta manter o Ministério e não colocar recurso, não dar peso, não dar importância a ele. Como a gente teve algumas secretarias que foram criadas, mas nunca tiveram apoio financeiro de verdade para se ter uma transição agroecológica, como a gente diz, né? Houve sim políticas e projetos e tal, o MDA existia, mas comparando com a quantidade de recursos e de aporte que dava para o agronegócio, era muito desigual a relação. Então a gente tem que lutar pela manutenção e mais ainda para que esses órgãos tenham capacidade de atuação. Ô Pedro, e uma outra coisa assim ainda que aí trazendo, né, ampliando um pouco o olhar para além especificamente da pauta que a gente está, é como a coisa é tratada de uma forma reducionista, né? Quando a gente fala do Ministério do Meio Ambiente, ele tem responsabilidades que vão para além do que está relacionado à pasta da agricultura. O Ministério do Meio Ambiente é responsável pelas questões que envolvem mineração, emissão de gases, indústria, contaminação, a questão da água. Então, assim, quando você tem um governo que coloca essa subordinação de que, vamos botar então o nosso povo do agronegócio que compõe esse governo para escolher quem vai cuidar da pasta do meio ambiente, é de um reducionismo enorme, assim, é um quadro um tanto quanto assustador, assim, sem ser alarmista, mas acho que as pessoas têm que refletir bastante, assim, sobre isso, sabe? Você tocou num ponto importante que é dessa nunca ter sido uma luta fácil, né? Mesmo quando a gente estava no governo Dilma, em governos anteriores, sempre foi uma situação complicada, complexa, né? Tô trazendo isso de volta porque eu queria saber, nesse cenário político, onde a esquerda, que agora é a nova posição, né, do governo, vocês acham que essa é uma pauta que a esquerda deveria se aproximar mais, né? Ou, enfim, no sentido de dar mais amparo político nessa disputa contra o agrotóxico? Como é que vocês veem isso? É uma coisa que a gente tem questionado muito aqui no programa, né? Qual é o papel da esquerda agora, né? De qual pauta ela deve se aproximar mais, de quais disputas ela deve estar mais próxima? Vocês acham que essa da... Olha, particularmente, Bruno, eu avalio que essa é uma pauta que faz parte dos representantes que a gente tem, né, cumprindo mandatos nos partidos de esquerda. No geral, a gente tem uma abertura muito grande para essa temática. A gente tem pessoas que dá alguns exemplos, né, de parlamentares atual, deputado Padre João lá em Minas Gerais, Valmir Assunção na Bahia. Enfim, agora a gente tem temos vários companheiros que foram eleitos e que na campanha deles essa questão da agroecologia e do combate aos agrotóxicos estava posto nos programas deles, e a sociedade civil também partiu para dentro para construir, para debater, né? E recentemente, essa semana, a nova ministra, né, Tereza, ela deu essa declaração de impacto, disse que ela não compra nada orgânico, né, porque apenas por ser mais caro. Mas isso não é exatamente assim que isso funciona, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco essa relação de valor dentro do produto orgânico. Como é que isso funciona? Eu acho que Davi tem até mais elementos para trazer assim, mas hoje a gente já tem diversas experiências, né, de feiras orgânicas, agroecológicas que procuram ter uma política de preço justo, né, para que as pessoas tenham acesso. Então, não é porque é orgânico, agroecológico, que a gente está criando um produto de boutique diferenciado para um mercado específico, né? Os movimentos da agroecologia têm isso como princípio e já tem diversas pesquisas aí feitas comparando o preço de grande rede de supermercado com as feiras orgânicas e mostrando que o valor não é diferente, né? Então, talvez a ministra não compre orgânico porque, não sei, de repente não tem a feirinha orgânica lá perto da casa dela, ou ela não faça a feira de casa, seja outra pessoa que faça, né? Então, eu acho que a gente podia até mandar um ofício convidando ela aqui para conhecer as experiências agroecológicas e ver o que os preços das feiras aqui são realmente... não são tão diferentes assim. É o convite que a gente faz para quem está ouvindo também, ir na feira, perguntar o preço lá, vocês vão ver que não é tão diferente assim. A gente fez uma pesquisa em 2015 que é essa que o Pedro cita, que a gente comparou
uma cesta com 20 itens, tinha fruta, legume, verdura, raiz, tubérculo, até beneficiado, que era ricota. A gente comparou essa cesta em 3 grandes redes de supermercado, em 3 feiras livres de mercados populares e em 2 feiras agroecológicas que a gente assessora, o Centro Sabiá assessora. E o resultado, então nós estávamos comparando produto agroecológico com produto envenenado, né? Produto convencional. E os supermercados ficaram em média 56% mais caro, essa cesta ficava no supermercado do que na feira agroecológica. E 19% mais caro, em média, essa cesta ficava na feira livre do mercado popular do que na feira agroecológica. Aí começam as perguntas, né? Mas como é que consegue fazer isso? Então os agricultores estão dando de graça o alimento. Não, não é isso. É porque a feira agroecológica é um circuito de proximidade. O próprio produtor está comercializando. Quando você vai comprar no supermercado, você compra numa cadeia muito longa, que tem que remunerar muita gente. Então, às vezes, o produtor está recebendo quase nada por aquele produto e o consumidor está pagando caro, porque tem que pagar o supermercado, o atravessador e toda uma logística, né? Tem uma pesquisa da FAO que mostra que o alimento no mundo, nesse grande circuito, desse grande sistema agroalimentar, dos supermercados e da produção em larga escala, ele viaja em média de 2.400 a 4.800 quilômetros para chegar na mesa de quem vai comer. É só a gente pensar que o estado que é o grande produtor de arroz no Brasil é o Rio Grande do Sul. E a gente está a uns 3.000 quilômetros, quase 4.000 quilômetros de lá. E a gente come arroz todo dia, né? E tem um arroz aqui no sertão do Pajeú. Então, como é que a gente consegue criar esses circuitos de proximidade que, inclusive, tornam a alimentação da gente mais sustentável e a vida mais sustentável? Porque viaja menos, consome menos petróleo, emite menos gás e por aí vai, né? Então esse é um debate que a gente está bem avançado aqui em Pernambuco. Só em Recife a gente tem mais de 30 feiras agroecológicas, né? Então, convite aí do Pedro é uma boa, passe na feira, procure a feira mais perto de você, porque você vai se alimentar bem, vai estar valorizando a economia local, né? E, enfim, vai estar fazendo bem para a sua saúde. E quando a gente fala desse uso do veneno, né, do uso do agrotóxico, a gente sempre fala muito no impacto em quem consome, né, do que isso traz de consequências de saúde pra gente. Mas também tem um impacto para as famílias que cultivam, né, que fazem esse uso do agrotóxico. Como é? Vocês poderiam explicar um pouco isso? Como é que esse uso do agrotóxico também tem um impacto em quem cultiva, não só em quem consome? Quem está cultivando e aplicando esse produto é que está mais diretamente exposto, né? É o agricultor que prepara a calda lá, faz a diluição na água, põe a bomba nas costas e vai aplicar. Essa pessoa está mais exposta, né? Não quer dizer que quando a gente consome, não está exposto, né? Então, ele tem uma exposição maior, o risco, o perigo para ele é maior de adoecer, né? Então, esses trabalhadores passam muitos anos na agricultura e aplica, sente náusea, dor de cabeça, procura o serviço de saúde. Aí chega lá no serviço de saúde e o nexo entre esse sinal e sintoma, né? Essa dor de cabeça, a tontura, o médico não faz a relação que é com a aplicação do veneno. Aí muitas vezes diz, não, é uma virose, precisa de repouso e tal, e não se faz essa associação. Tanto é que no Brasil hoje, para cada caso notificado pelo SUS, né, de intoxicação por agrotóxico, tem 50 outros que não são. E mesmo assim dá uma média de quase 4.000 casos por ano no Brasil de pessoas intoxicadas por conta do veneno. Então, eu tenho que multiplicar esse número por 50. Então, são as pessoas que estão adoecendo, morrendo, né? Causando uma série de custos para o sistema de saúde, né? Que elas ficam internadas, precisam ficar muito tempo lá se recuperando e estão morrendo por conta desses venenos, né? Que tem gente que costuma chamar de defensivo agrícola. Mas, assim, com certeza vocês conhecem alguém que fumou durante toda a vida e não tem câncer de pulmão, por exemplo. E tem pessoas que não fumaram e que tiveram câncer de pulmão. Então, com os agrotóxicos, né, não dá pra gente definir assim um limite de tolerância. Isso aqui ter na comida é aceitável, porque as pessoas não são máquinas e objetos, né? Então, esses casos de câncer, transtorno, até transtorno de comportamento, né? Tem agrotóxico associado com quadros de ansiedade e depressão, porque atuam no sistema nervoso. Tudo isso pode ter relação com esse aumento exagerado do uso de veneno no Brasil, né? Em 12 anos o consumo de agrotóxicos cresceu quase 300% no Brasil. Então, com certeza está tendo impacto para a saúde. A dificuldade é fazer esse nexo e apresentar esses dados.
Quer complementar? Não, a gente tem uma conta que é alarmante, né, Pedro? Não sei se o número ainda é esse, mas quando a gente pega a quantidade de agrotóxico legal no Brasil, porque tem muito agrotóxico ilegal, proibido, que não passou por nenhuma análise, não foi aceito ainda no país, mas quando a gente pega o agrotóxico legal e divide pela população, a gente chega a um número de que cada brasileiro está bebendo, em média, 7,3 litros de veneno por ano. Né? A gente é o que a gente come, é o cabelo da gente para crescer, as células da gente que vão se renovando, a unha da gente crescendo, a gente tá o tempo todo se transformando e o alimento é importante para isso. Então você pensar que tem essa carga química dentro do que a gente está botando para dentro, que o nosso corpo está tendo que lidar, é algo bem complicado, né? Agora, por um outro lado, como você estava lembrando, Pernambuco, a gente está num cenário que é um pouco mais positivo nesse sentido, né? De ter, a gente tem a lei que a gente estava comentando antes do programa entrar no ar, né? Que regulamenta as feiras. Pelo que o Sabiá observa, pelo que vocês têm acompanhado, vocês acham que esse aumento de feiras tem promovido também uma desterritorialização, um crescimento de público também, consumidor? Ou vocês acham que essa informação ainda tem dificuldade de chegar para a maioria das pessoas? Então, essa é uma questão bem complexa, assim, né? Pra gente analisar. Eu vou botando alguns elementos que eu acho que ajudam a gente. Primeira coisa é a seguinte: apesar de ter crescido a quantidade de feiras, né, mais agricultores estarem produzindo de forma agroecológica e acessando o mercado e criando um mercado próprio, né? Que é as feiras, né? A gente ainda carece de muita assessoria técnica no país, assessoria numa perspectiva da construção agroecológica, da autonomia, dos direitos para essas famílias, que a gente vinha num ciclo até positivo de políticas públicas apoiando as organizações da sociedade civil para fazer esse trabalho, e, enfim, com muita mudança, e de repente a gente tem uma quebra nisso, né? Então, querendo ou não, isso afeta para que essas famílias consigam produzir de forma agroecológica, acessar o mercado, porque o agricultor ele precisa de assessoria técnica. Até o grande produtor no Brasil do agronegócio, se ele não tiver assistência técnica ali para botar o veneno, para saber o que faz, como é, né? Lógico que a assessoria para a agricultura familiar é uma assessoria que constrói o conhecimento junto, que valoriza o conhecimento que já existe, né? Então, assim, apesar da gente ter uma ampliação das feiras, a gente tem essa contradição, que as políticas públicas que apoiam as famílias estão reduzindo. Então, a gente tem um impacto no crescimento, né, de famílias que estão produzindo mais e ofertando. Sobre essa coisa de chegar mais à sociedade, apesar do preço ser acessível, a gente tem feito um debate que as feiras não necessariamente são acessíveis. Por quê? Porque as feiras estão concentradas em bairros de classe média alta. E isso não acontece porque os agricultores, eles só querem vender para quem tem algum dinheiro. Não, é porque às vezes é nesses bairros que estão pessoas que se sensibilizaram para essa questão da alimentação. Os setores mais populares da classe trabalhadora a vida das pessoas é tão difícil na periferia e a grana é tão curta que se você tem R$10 para comprar alguma coisa ali para fazer na hora, você vai priorizar um outro alimento. Então tem aí um campo também de política pública que precisa ser trabalhado, né? Precisa ter política pública para influir na cultura alimentar das pessoas de forma positiva. Não quer dizer que dizer você tem que comer aquilo ou aquilo outro, não, mas as pessoas têm que ter informação para fazer escolhas melhores, se alimentar de alimento mais in natura, né, de mais fruta, legume, verdura. Então, assim, isso é um grande desafio que a gente tem, e o contexto não é um contexto muito favorável para a construção de políticas públicas que dialogam nessa perspectiva, infelizmente, né? É uma luta que tem que partir também para o enfrentamento da extrema pobreza, né? Porque a classe trabalhadora, na hora de escolher o que vai comer, muitas vezes a opção que tem é o pacote do cuscuz transgênico, que é R$1 e pouco. Né? Não vai comprar a macaxeira e frutas e verduras na feira agroecológica. Então, vai também no sentido de enfrentamento dessa extrema pobreza que tem crescido, né, no nosso país. Então, vai ser cada vez mais difícil não só
levar alimento agroecológico e orgânico para a periferia, para os bairros mais populares, mas fazer o povo se alimentar concretamente de maneira melhor, mais adequada. A gente vai dar um rápido intervalo e já a gente está de volta aqui no Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Continua nesta sexta o 20º Fest Cine, o festival de curtas de Pernambuco, no Cinema São Luís, a partir das 6h30 da noite, exibindo o novo panorama do cinema pernambucano, com ficções, videoartes, documentários, animações e videoclipes que integram as mostras competitivas de formação e geral. Os homenageados desta edição são o cinéfilo e ex-programador de filmes Arlindo Guzmão e a jornalista Graça Araújo. A programação é gratuita. Continua nesta sexta o 21º Virtuose, o Festival Internacional de Música de Pernambuco, com programação especial. O grupo Toy Ensemble, diretamente de Portugal, para apresentar o Alto das Barcas de Gil Vicente, a partir das 7 da noite no Teatro Santa Isabel. Confira a programação completa no site virtuose.com.br. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. Mais informações, 3363-0138. 3363-0138. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Banda Pernambucana Torre. No envoltório da dúvida, evite a discórdia. Em seguida, de Santo Amaro a Xerém, Maria Bethânia e Zeca Pagodinho. O Brasil é que é meu fado, levaremos tudo além. É no samba que eu preparo, de Xerém a Santa Amaro, de Santa Amaro a Xerém. E às 11 horas, Chica e Gutmann. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento vamos ter músicas e depoimentos da Uptown Blues Band, da Banda Lila, Banda Carioca, Radicada em São Paulo, Marília Parente e Disseu da Banda Jorge Cabeleira. É neste sábado às 18 horas na Universitária, a nossa rádio pública. A Rádio Universitária AM 820 agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir o reitor da UFPE, Anísio Brasileiro. A Rádio Universitária Paulo Freire é um resgate histórico. Uma das ideias principais de Paulo Freire é a ideia de saber escutar. Nós fizemos um grande esforço na nossa gestão para que ela seja retomada com bases em inovações tecnológicas, de tal maneira que ela, pela sua presença junto à população, ela possa contribuir através de uma programação qualificada para o entendimento sobre a realidade econômica e social do país e que as pessoas possam se posicionar como atores do processo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento vamos ter músicas e depoimentos da Uptown Blues Band, da Banda Lila, Banda Carioca, Radicada em São Paulo, Marília Parente e Disseu da Banda Jorge Cabeleira. É neste sábado às 18 horas na Universitária, a nossa rádio pública.
Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Estamos de volta com o programa Fora da Curva. Meu nome é Bruno Nogueira, eu estou aqui hoje com o Davi Fantuzzi, que é assessor do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, e também com Pedro Albuquerque, que é integrante do Comitê da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos. Fora da Curva está perguntando hoje, será que pode ter ainda mais veneno em nossa comida? E antes de voltar para o nosso debate, só uma notícia que chegou agora de manhã, né, que o juiz federal Vitório Giuso Neto, ele deferiu parcialmente a liminar que suspende a venda da Embraer. Né? Aliás, esse é um dos pontos fortes de toda a campanha do presidente eleito, né? Essa coisa das privatizações. Essas privatizações podem impactar a agricultura familiar de alguma forma? Eu acredito que sim. Aí eu não vou mentir, não estou tão apropriado de algumas coisas, mas se você começa a privatizar aí a Embrapa, eu não sei se tem algum projeto para isso, né? Mas tiver alguma coisa de privatização, por exemplo, da Embrapa, das empresas públicas de extensão rural nos estados, eu acho que tudo isso tem um impacto bem direto na agricultura familiar. Na verdade, a gente ainda não tem essa definição também, né? Do que vai ser privatizado ou não, mas durante a campanha ele chegou a ventilar a possibilidade de privatizar até tudo, né? Mas privatizar pelo menos 100 das cerca de 140 estatais que tem no Brasil. E aí, mas bom, voltando para a nossa questão central, né? Eu queria que vocês explicassem para quem está ouvindo quais são os principais pontos dessa campanha contra o uso de agrotóxico. A campanha ela existe desde 2011, né? Foi o lançamento da campanha, e a campanha ela é uma coisa aberta, né? Então, existe um comitê aqui em Recife da campanha que participa o MST, o Centro Sabiá, né? Instituições de pesquisa, diretórios acadêmicos, né? Pessoas que não estão participando de nenhuma organização também são bem-vindas para participar, né? Inclusive, a nossa próxima reunião, fica aí o convite para quem está ouvindo e quiser se engajar aí nessa luta contra os agrotóxicos, vai ser na próxima terça-feira, dia 11, às 18h30, lá no Centro Sabiá, que fica na Rua do Sossego, número 355. Depois a gente pode passar também para vocês compartilharem aí nas redes a convite da campanha. E a campanha, ela vem existindo com alguns pontos chaves, assim, que a campanha está lutando desde o começo lá em 2011. Por exemplo, o fim da pulverização aérea de agrotóxicos, né? Hoje tem latifúndios de soja, cana-de-açúcar que despeja no ambiente veneno por avião, né? E essas chuvas de veneno que são feitas, né, que são literalmente chuvas de veneno, tem impacto para a saúde e para o ambiente. Lá no Mato Grosso, por exemplo, tem uma cidade que se chama Lucas do Rio Verde. Nessa cidade foi feita uma pesquisa analisando o resíduo de agrotóxico no leite das mães, leite materno. Em todas as amostras foi encontrado agrotóxico no leite materno. No leite materno? Dessas mulheres. Então, é uma cidade que é rodeada por plantação de soja, que é feita pulverização aérea por avião. Então, se você pensa que está dando alimentação exclusiva, né, o aleitamento materno tão importante aí para o desenvolvimento da criança, imagine o impacto de ter glifosato, né, o mata-mato, que o pessoal chama assim, o veneno mais utilizado no Brasil, sendo oferecido para a criança que está amamentando. Então, a campanha luta fortemente pelo fim dessa pulverização aérea para não ter esses impactos, né? Outra bandeira importante da campanha é o banimento aqui no Brasil de agrotóxicos que já foram banidos em outros países. Porque hoje é assim, ó, a Europa fabrica um determinado produto e lá eles pararam de vender por conta do impacto na saúde. Só que a empresa europeia continua vendendo no Brasil porque o Brasil autoriza. Então, o que não serve para eles lá também não serve pra gente aqui, né? A gente não é depósito de veneno para estar adoecendo as pessoas e destruindo o ambiente. Então, se tá proibido lá fora, foi porque foi por algum motivo de impacto à saúde ou ambiente, então não serve aqui pro Brasil também. Então, essas empresas têm aproveitado do Brasil, que tem o mercado mais frouxo, e tá jogando esses venenos que já foram proibidos aqui. Então, esse é outro ponto importante que a gente da campanha tem batido, que é o banimento dos agrotóxicos que já estão banidos em outros países. E uma outra, acho que uma outra curiosidade interessante também, que a gente estava conversando aqui durante o intervalo, é entender como é que se monitora o nível de agrotóxico que tem na comida da gente,
né? Como é que acontece esse processo? Aqui em Pernambuco tem um monitoramento que é feito, que aqui eles apelidaram o programa de Parinha, né? Que é existe o Programa Nacional de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, né? O PARA, e aqui em Pernambuco eles desenvolvem o Parinha. Como é isso? Todo caminhão que entra na CEASA, né? Na Central de Abastecimento, ele paga uma taxa, né? Do estacionamento, que R$1 do valor dessa taxa é revertido para a análise de resíduo de agrotóxicos, que é feita em laboratório. Então, uma vez por mês são coletadas aleatoriamente amostras, né, de pimentão, alface, né, algumas culturas aqui da CEASA enviadas para laboratório. E os resultados são bem alarmantes, né? Aqui em Pernambuco, 91% do pimentão ou tem agrotóxico acima do permitido ou está usando agrotóxico proibido para aquela cultura. Não quer dizer que os outros 9% que sobraram, né, que 91% deu irregular, eles estejam sem agrotóxico, não. Esses outros 9% também têm agrotóxico, só que dentro desse limite, né, se a gente pode definir um limite para consumir veneno, estão dentro desse limite. Mas está acima do limite ou está proibido, né? O alface, que é outra alimentação que está bem presente assim no dia a dia na alimentação, mais de 35% do alface também é reprovado nessas amostras, né? Então, se tenta fazer uma logística reversa, né? O caminhão diz de onde foi a produção e a agência fiscalizadora só libera a comercialização de outro lote daquele vendedor se ele enviar uma amostra dizendo que está dentro do limite exigido. Mas são dados alarmantes, assim. Muita gente pensa que é o tomate, que é o que tem mais, mas hoje em dia é o pimentão, a principal cultura que está com as amostras reprovadas, né? A uva também, couve-flor, tudo acima de 35% de reprovação nesses testes. E no caso das feiras agroecológicas, né, a Adagro faz um monitoramento, né, a Agência de Defesa Agropecuária, tanto por alguma denúncia, desconfiança de algum consumidor, quanto aleatoriamente também. Passa nas feiras, pegando a amostra dos produtos que os agricultores estão expondo ali, e aí eles fazem a análise, levam para o ITEP, né, que é o laboratório que faz as análises, e eles divulgam todas essas análises no site deles. Então tem um processo de transparência que é fruto também de uma certa pressão da Comissão de Produção Orgânica, né? Pressão, diálogo, né? Junto à Adagro, por dar mais transparência nesse processo, até para não aparecer só quem está fazendo errado, né? Mas aparecer todo mundo também que está com a produção ali, mas está ok. Quando ela encontra algum problema de contaminação, ela aciona o Ministério da Agricultura, que vai abrir um processo também para investigar o porquê daquilo, né? Se foi má fé do produtor ou se houve uma contaminação involuntária, algo assim. No geral, tem reduzido muito. Há alguns anos atrás encontrava mais problema com contaminação nas feiras agroecológicas, mas no geral a gente tem, a partir desse monitoramento, um processo assim de controle mesmo sobre as feiras, no sentido de não encontrar muito resíduo de agrotóxico nessa produção. A Comissão de Produção Orgânica, inclusive, realizou nesse segundo semestre agora 3 eventos nos territórios, né? Um no Sertão de São Francisco, em Petrolina, outro no Agreste, que aconteceu em Caruaru, e um terceiro juntando aqui meio que a zona da mata, as matas, né, e a região metropolitana, que foi em Glória do Goitá, justamente com os agricultores, para informar um pouco mais sobre essa questão do monitoramento, entender a realidade nos territórios, as dificuldades, e também tá dialogando com os agricultores sobre outros temas pertinentes ali para a agricultura agroecológica e orgânica nos territórios. E uma coisa importante também, Bruno, é que muitas vezes quando a gente divulga esses dados, as pessoas pensam assim, né? Não vou mais comprar fruta, verdura, vou comer outras coisas, isso aí eu não tá louco, nunca mais eu como um pimentão na vida. Mas a gente tem que ter noção também que tudo que a gente se alimenta vem da agricultura, né? Então mesmo um produto processado, assim, um biscoito, um macarrão, veio do trigo que foi plantado na agricultura, então não tem muito como fugir do veneno, né? O açúcar vem da cana-de-açúcar, que é a cultura que usa mais agrotóxico aqui no estado. Então, qual é a alternativa? Procurar as feiras orgânicas agroecológicas, como o Davi falou, tem um monitoramento por parte da Agência de Defesa Agropecuária também,
pelo Ministério da Agricultura. Os próprios produtores, um fiscaliza o outro, né? Então sabe que se vê que tem uma irregularidade, às vezes o próprio produtor denuncia o colega que está fazendo alguma coisa errada. Então tem um controle interno também e procurar ter essa alimentação também desses produtos, né? Mesmo que tenha o resíduo de agrotóxico, caso não consiga o acesso a esses produtos orgânicos, não se iludir achando que se está comendo produto processado vai estar conseguindo sair, né? Porque tem resíduo de agrotóxico em carne, tem resíduo de agrotóxico na água, né? Então tem que refletir também sobre toda essa articulação que tem da exposição do veneno, que é geral. E aí, essa é uma informação que a gente até já deu em outros programas, acho que mais é sempre importante reforçar. Esse mapeamento das feiras, ele está disponível, né, na internet. Quem quiser saber onde é a mais próxima da sua casa, tem na página de vocês, não é isso? No site do Sabiá tem algumas, mas não estão todas aqui da capital, até por a gente não, às vezes não sabe, nasce uma, muda. É bem dinâmico isso. Tem um site que é o site do IDEC, idec.org.br, e o IDEC tem um mapa das feiras orgânicas do Brasil. É um mapa também que as pessoas podem colocar. Então, se você tem uma feira perto da sua casa e você não identifica ela no mapa, você pode mandar informação para o IDEC, para a feira aparecer lá. E é uma ferramenta bem importante, assim, nesse sentido, e bem completa. Tem bastante feira lá, tem bastante informação. Quais são as principais que a gente tem aqui na capital? Essa história das feiras aqui em Pernambuco, ela é antiga, né? A feira mais antiga do Recife fez em outubro desse ano 21 anos, que é o Espaço Agroecológico das Graças. Tem feira em Santo Amaro, em frente ao Sesc Santo Amaro, na Praça do Campo Santo, que acontece dia de semana. Tem feira em Boa Viagem, tem feira em Setúbal, tem feira no Rosarinho, tem feira em Casa Forte, tem feira no Canal do Cavuco. Eu nunca fui lá, mas já nunca fui ver essa feira, mas já ouvi falar que tem. É uma infinidade de feiras, são vários sindicatos, órgãos públicos, tem feiras acontecendo dentro deles. Na Fiocruz, né, Pedro, tem uma feira lá na Fiocruz agora. Dentro da Ceasa, na verdade não dentro, no estacionamento do lado de fora, também nas quartas-feiras tem. E assim, a maior parte delas acontece no sábado, mas tem feiras também ao longo da semana, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eu fui pesquisar aqui, feirasorgânicas.org.br, tá esse levantamento aí do IDEC. Você falou da feira do Espaço Agroecológico das Graças, e aí eu lembrei também um outro ponto que é importante de desmistificar, né, que é essa coisa de que você tem que madrugar, chegar de 2 da manhã, 3 da manhã, mas nem toda feira é assim, né? Essa é uma característica da Feira das Graças especificamente, né? A Feira das Graças é uma feira que está começando bem de madrugada. Eu já vi gente indo de 2 da manhã para lá. Mas tem outras feiras que têm acordo sobre o horário de funcionamento, a hora que começa, ninguém vende antes. Eu conheço duas, pelo menos, são assim, Setúbal e Santo Amaro. Elas começam tipo 10 para 7 da manhã. Então são feiras com um horário mais flexível. Entendi. E em relação a essa lei, né, a lei 16.320, né, que foi aprovada esse ano, como é que ela vai funcionar exatamente, né? O que é que está previsto nessa lei e o que é que falta para ela entrar no ar, começar a funcionar? Então, essa lei é um marco para a gente, né, aqui em Pernambuco. Eu não tenho conhecimento de outro estado que tenha uma lei que regulamenta as feiras agroecológicas. Já ouvi isso de lei municipal, né? E quando ela foi proposta, ela tinha vários problemas nela, então a gente levou para dentro da Comissão de Produção Orgânica, debateu com os agricultores, fez as alterações e conseguimos fazer uma audiência pública, enchemos a Alep com mais de 250 agricultores e agricultoras do estado todo, mostrando a força, a importância desse espaço, né? Consumidores também. E aí a gente propôs ela é bem interessante, que ela reconhece a auto-organização das famílias agricultoras, ela acaba com essa história de ter alguém cobrando pelos agricultores estarem ali na feira, ao mesmo tempo que reconhece o fundo de feira feito pelos próprios agricultores e autogerido por eles, né? E coloca também algumas responsabilidades do poder público municipal, de cadastrar esses feirantes, saber quem são, de regularmente renovar esse cadastro,
de sinalizar onde é que as feiras acontecem, né? Porque às vezes o poder público não tem muita dimensão da importância desses espaços. Trata como se fosse a feirinha dos agricultores. Enquanto essas feiras, na verdade, são equipamentos públicos de abastecimento alimentar, né? Elas estão ali abastecendo várias famílias da cidade e tendo um impacto direto na saúde das pessoas na cidade, né? Então, isso tem que ter um olhar estratégico para isso dentro do município. É uma pena que a gente não tem conseguido, eu acho que a abertura que mereceria, né? A pauta, a importância dessa pauta por parte dos poderes públicos municipais. A gente precisa agora, é o próximo passo da gente, a regulamentação da lei que regulamenta as feiras, né? Porque a lei foi aprovada já, mas o governo do estado tem que criar um regulamento para ela, dizendo quanto tempo demora para ajustar as coisas e por aí vai, para ela ser efetiva. Mas nós já estamos em diálogo, né, com alguns setores para a gente propor essa regulamentação dela e a gente poder avançar cada vez mais. Pro ano que vem, para a CEPORG, fica aí para a CEPORG e também para os outros parceiros, as outras redes, comissões, né, e principalmente a campanha contra os agrotóxicos, que é um parceiro estratégico, a gente pensar junto com os agricultores, uma política e um plano estadual de agroecologia. É um desafio perante o contexto, mas nós não vamos parar, né? Temos que andar para frente e avançar cada vez mais. Como é que a gente está hoje de política pública referente à formação, né? A formação desse consumidor de coisa orgânica, no sentido de que de relação com merenda em escola, por exemplo, a gente está amparado por isso de alguma forma ou não? Existem 2 programas, né, de políticas públicas aí que são exemplos de como uma política pública pode incentivar a produção familiar, a produção orgânica agroecológica, né, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde os agricultores, eles fornecem, o poder público compra esse produto dos agricultores familiares para ser oferecido na merenda das escolas, né? Então, é bom para a escola que tem o fornecimento de uma alimentação de qualidade regular lá, e é bom para o produtor que vai ter uma venda garantida, né? Que é uma das dificuldades da agricultura familiar, escoar a produção. Muitas vezes o atravessador vai lá e fica dependendo dele. Então, tem a compra direta pelo Estado. Só que esses programas, eles vêm recebendo corte de recurso nos últimos anos, cortes muito importantes, que estão dificultando muito, além da dificuldade burocrática, né? Como o Davi estava comentando, o agricultor familiar, ele precisa de assessoria, precisa de assistência técnica, inclusive porque para concorrer a uma licitação pública dessa é preciso montar uma cooperativa, né? Vencer toda uma etapa burocrática para o agricultor conseguir entrar nesse programa. E mesmo assim, quando está entrando, está tendo corte de recursos para esses programas, né? Mas são estratégias importantes que a gente também está lutando para que elas se ampliem e atinjam mais essas populações. Com programas nacionais. Eu acho que a perda, assim, mais lamentável nesse contexto, sim, é uma modalidade específica que a gente tinha do PA, que era o compra com doação simultânea. Olha que interessante, o governo federal, ele comprava da agricultura familiar para doar para os equipamentos públicos da rede socioassistencial. Então, você tinha a compra da agricultura familiar e a doação, por exemplo, para restaurantes populares, para abrigos e enfim, para a rede socioassistencial. E os cortes vieram principalmente nesse tipo de modalidade. E isso tem um impacto direto quando a gente vê a população de rua aumentando, né? Além de todo o quadro de desemprego, mas também as pessoas passando fome, né? Teve um período no Brasil que era difícil você ver alguém revirando o lixo para poder se alimentar. E de repente isso tá aí o tempo todo na rua. E isso é absurdo, gente. A gente tem que se indignar com isso. Isso não pode, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando disso. A alimentação é um direito, né? Então, é complexo essas perdas, né? Enfim, eu acho que um outro ponto que a gente tem falado pouco também, a gente fala muito desse escoamento da agricultura familiar para o consumidor final,
Mas eu queria saber se a gente tem aqui alguma articulação, porque nós somos um grande polo gastronômico também, né? Existe alguma articulação hoje aqui em Pernambuco entre o produto orgânico, o produto que vem dessas famílias e essas redes de restaurantes que a gente tem aqui hoje? Olha, Bruno, assim, do ponto de vista de algo mais, como você diz, né, articulado, assim, algo pensado, não, mas eu percebo que isso acontece. Existem vários restaurantes aqui do Recife que compram nas feiras agroecológicas ou fazem uma parceria direto com os agricultores, mesmo sem esse empreendimento, esse restaurante ser certificado como orgânico, nada assim, até porque aí seria um pouco mais complexo, ia ter comprado um agricultor certificado, mas por perceber que o alimento da feira, ele tem maior durabilidade, ele tem mais sabor, né? Além de todos os benefícios que ele faz para a saúde, né? Que às vezes estão um pouco mais invisíveis ali, que você às vezes vai perceber mais ou menos, mas é um alimento que ele dura mais, ele tem um sabor diferenciado, né? Então esses restaurantes, percebendo isso, né? Eles têm feito essa aquisição, sim, das feiras agroecológicas. Eu conheço pelo menos uns 5 aqui no Recife que fazem esse processo. Na feira de Setúbal é comum, assim, como o Davi tá comentando, lá tem um horário para iniciar a feira, né? E as pessoas ficam esperando esse horário, e já teve vezes de chegar já os agricultores já antes do horário de começar a ter entrega, o pessoal, e aí, tá vendendo já? Não, é porque é do restaurante e tal, já veio separado para eles e tal, mas daqui a pouco vai começar a venda, tal, porque existe realmente já, não formalmente enquanto uma política, assim, mas os restaurantes têm procurado individualmente essas feiras, mas ficou uma sugestão também de política pública aqui para o estado, né? A gente estava conversando aqui que a gente precisa ter uma política de agroecologia aqui para Pernambuco, que é uma ação que são programas que a gente vem citando que é o governo federal que estava fazendo, mas nada impede que aqui o governo do estado também comece a ter essa articulação. Então, é importante os movimentos camponeses estarem articulados para a gente ter, de fato, essas políticas aqui no estado, ter um plano que não fique também só na diretriz, né? Incentivar, promover, dizer como vai fazer, quanto dinheiro vai botar nisso daí, de que forma vai ser feita essa articulação, para que sejam questões concretas, né? Porque como eu estava falando, o Brasil não virou o maior consumidor do mundo de agrotóxicos do nada. Tem projeto do Pronaf até hoje que exige que o agricultor mostre a nota fiscal do agrotóxico que comprou para garantir a produção. Então, é um incentivo que o Estado está fazendo para vender veneno. Então, a gente precisa ter política para desincentivar isso e incentivar a agroecologia. Você ia complementar, não? Não, é isso. É muito esforço do Estado brasileiro desde a década de 60 em tornar a alimentação da gente, a alimentação convencional, essa alimentação envenenada, né? Então, Pedro tá coberto de razão. Aí a gente precisa andar por outro lado, gente. O mundo tá andando para outro lado, né? Os países cada vez mais preocupados com a questão da alimentação. Por que a gente vai aumentar o veneno, né? Sim, e uma outra questão que é confusa é em relação a esse projeto de lei 4576. Eu não sei se vocês recordam, que se chegou a discutir que talvez o produto orgânico não pudesse ser mais vendido em supermercado, mas não é isso não, né? Foi uma confusão e até as informações que eu tenho a gente conseguiu já reverter esse quadro. Não sei se Pedro sabe de alguma coisa. Na verdade, o projeto ele traria uma série de burocracias que praticamente viabilizaria pequenos produtores de estarem comercializando em supermercados, né? Seria realmente criar um agronegócio do orgânico, assim. O cara teria que ter uma certificação, atestado de assistência técnica que produzisse, não sei o quê, e que para a agricultura familiar isso é inviável, seria inviável, e por isso que foi divulgado que seria o fim da comercialização de produtos familiares orgânicos nos supermercados, porque ia inviabilizar, mas pelo que eu sei, esse projeto também não está mais andando, não. Foi alterada a redação dele. Entendi. A gente já está chegando no momento aqui final do programa. Eu queria reforçar para os nossos ouvintes o convite, né, de visitar lá o mapa das feiras orgânicas, feirasorgânicas.org.br. Queria saber se vocês têm alguma consideração final aqui de tudo que a gente está
também queria convidar para a reunião do comitê, né, da campanha contra os agrotóxicos, que eu comentei antes, né, que será na próxima terça-feira, né, dia 11 de dezembro, às 18h30, no Centro Sabiá, fica ali em Santo Amaro, na Rua do Sossego, número 355, e dizer que a gente nunca foi fácil a nossa situação de lutar contra os agrotóxicos, agora está um pouco mais difícil pela conjuntura, mas não é por causa disso que a gente está desanimado, né? A campanha continua firme e forte, se reunindo, se articulando para reverter esse quadro, que a gente não quer chamado de defensivo agrícola, né? A gente tem que ter certeza que estamos consumindo agrotóxico, que é veneno, né? Defensivo está defendendo o lucro no bolso de alguém. Essa é a defesa que está nesse defensivo agrícola aí. Então a gente acredita muito que se a gente está em defesa da vida, a gente está contra o uso de agrotóxicos. Eu quero agradecer a você, Bruno, a toda a equipe, né? A oportunidade de estar aqui em nome do Centro Sabiá e da Comissão de Produção Orgânica. E reforçar o convite para as pessoas: procure as feiras agroecológicas, porque não é um espaço também só para você comprar alimento, é um espaço para você conversar sobre agricultura, saber o que está acontecendo na vida dos agricultores, conversar com o teu vizinho, a pessoa que mora no teu bairro. Tem feira que rola até um sonzinho ali, o pessoal faz uma música de manhã. Então é um espaço de trocas, para além das trocas mercantis, é um espaço de interação, de convivência entre as pessoas. É isso. Tá ok. Queria agradecer a audiência para quem nos acompanha aqui na Rádio Universitária 99.9 FM e também agora na Rádio Paulo Freire, né, 820 AM. E lembrar que o programa tem reprise hoje às 9 da noite e que todos os programas do Fora da Curva também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, né, youtube.com/programa Fora da Curva, e também na nossa página do Facebook. Então lá você pode resgatar e ouvir todas as conversas que a gente já teve aqui no Fora da Curva. O programa de hoje teve produção conjunta de Edi Rodrigues com Laudenice Oliveira, locução e roteiro de Bruno Nogueira, na equipe aqui do estúdio Chainan França e Carol Torpe, os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Um bom fim de semana para todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.